Hoje a gente começa aqui a parte que eu considero mais importante na fotografia. Normalmente nós fotógrafos, nós temos a tendência a achar que nossas fotos vão ser boas ou vão ser reconhecidas a partir do momento que a gente domina uma grande técnica, que a gente sabe utilizar todas as câmeras e todas as lentes e toda aquela parafernália que envolve a atividade fotográfica. Mas a verdade é que grandes fotos dependem somente de grandes ideias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de entrar no mérito de composição, de regras de composição, de linhas, aquela baboseira toda de regras dos textos e etc., eu gostaria de falar sobre o pensamento por trás da fotografia. Uma atividade que eu gosto de chamar de pensar fotográfico. Por que pensar fotográfico? O que é o pensar fotográfico? O pensar fotográfico é o ato de estar consciente durante todo o tempo que a fotografia é um processo, e que é um processo que não diz a respeito somente ao ato de apertar o botão e registrar o momento. A fotografia é um processo que começa antes, quando você imagina a foto pronta. Eu gosto muito de fazer analogia entre pintores, ilustradores, arquitetos, engenheiros civis e assim por diante. Eu acho que ninguém aqui, qualquer pessoa, da mais pobre até a mais rica, todas essas pessoas sabem que para a gente construir um prédio, a gente precisa antes visualizar o prédio, a gente precisa planejar, a gente precisa ter uma ideia de como vai ser feito. Né? Você não vê um pedreiro construindo a casa, ele vai simplesmente colocando tijolo até ver o que acontece. Você não vê também, a gente não imagina que um artista pega um pincel e sai rabiscando sem qualquer regra e no fim ele tem a imagem pronta. Não é para nenhuma atividade assim. Tudo a gente tem que planejar antes e executar o que a gente planejou. E isso não muda para a fotografia. Mas por algum acaso do destino, a fotografia ficou carimbada como uma coisa que é mais ligada com aquela coisa instantânea, espontânea, aquela coisa inocente, aquela coisa de registrar o momento que não era esperado, né? Apesar da fotografia fazer isso, sim, a gente às vezes não espera uma coisa, mas aí a gente está na hora certa, no lugar certo, a gente capta aquele momento. Para a gente fazer fotografia boa todo dia, não tem como a gente não planejar. A gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer. E é por isso que eu falo que o processo da fotografia começa muito antes do clique e termina também muito depois do clique. O clique é uma pequena parte do processo. Eu até gosto de falar que é mais importante pensar do que saber uma técnica ou ter um equipamento específico. Porque quando a gente pensa, a gente usa o equipamento e as técnicas que a gente tem de acordo com os limites que a gente já conhece. A gente já pensa dentro daqueles limites técnicos. Então, o ato de se planejar a fotografia é algo essencial à fotografia. Você deve ter visto a aula de história e você deve ter percebido que antigamente não tinha como fazer fotos sem plano. Era impossível, você tinha câmeras muito pesadas, laboratórios, era tudo muito caro, tinha que preparar as placas. Então, o normal era se planejar a fotografia e aí ir e executar uma foto já pronta. É a mesma coisa que o ilustrador faz, ele imagina o desenho e aí executa o desenho. É óbvio que ele fica limitado pela técnica, pela prática mesmo que ele tem. Se ele não domina muito bem o equipamento dele, que é um lápis, ele não vai conseguir passar bem para o papel aquilo que ele imaginou. É a mesma coisa com o fotógrafo. O fotógrafo pode imaginar milhões de coisas, mas se ele não domina bem as técnicas de câmera e de iluminação, ele não vai conseguir passar para a realidade aquilo que ele imaginou. A grande diferença da fotografia é que para a fotografia dar certo, a gente tem que primeiro entender que para a fotografia existir dentro da câmera, ela tem que passar a existir primeiro fora da câmera. Eu acho que é a parte mais essencial e que pouca gente pensa sobre. Porque normalmente quando a gente imagina, voltando no exemplo, num prédio ou uma pintura que um pintor faz, ele imagina uma coisa da cabeça dele e de dentro da cabeça ele materializa aquela coisa. Na fotografia não acontece assim. A gente precisa fazer essa coisa acontecer fora da câmera. E aí ela vai passar a existir dentro da câmera também. Então é um processo que lida mais com a realidade. E não é à toa que a fotografia é hoje conhecida como o meio mais importante de se registrar a realidade, né? de fotojornalismo e assim por diante. Então, o pensar fotográfico é o ato principal, é o ato consciente mais importante que se pode ter na hora de se pensar a fotografia. Eu costumo separar os fotógrafos entre criadores e observadores.
O fotógrafo observador é aquele fotógrafo que ele não está preocupado em planejar. Ele simplesmente aponta a câmera e aperta o botão. Ele aperta várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Hoje em dia não é caro apertar um botão, né? A gente não tem filme, é tudo digital, cartão de memória. Então você não gasta para fazer um clique. E isso criou uma multidão de fotógrafos observadores. E eu acho que o fotógrafo criador é um fotógrafo melhor, porque ele vai clicar menos. Mas quando ele clica já sabendo o resultado que ele vai ter e dificilmente ele perde uma foto. Ele sempre tem objetivos traçados. Então, se a gente começar a nos comportar como criadores, em geral é melhor. Principalmente se você quiser trabalhar com fotografia um dia. Porque quando você trabalha com fotografia, você precisa produzir fotografia boa consistentemente todos os dias, sem falhar nenhum dia. Mesmo num dia que você acorda triste ou num dia que você acorda feliz, você tem que produzir fotografia boa de qualquer jeito. Então, qualquer um de nós hoje, com o celular, em algum momento da vida, vamos nos deparar com alguma paisagem, alguma coisa muito bonita, e aí vamos apertar o botão e a gente vai ter uma foto bonita, uma foto bem feita. Mas isso é uma vez. Se eu quero fazer foto boa todos os dias e várias fotos boas todos os dias, eu tenho que começar a me planejar, para que eu faça essas fotos acontecer diante da minha câmera ou que eu esteja nos lugares que essas fotos vão acontecer diante da minha lente todos os dias. Então, eu quero te convencer a trazer para dentro da sua vida o ato de planejar suas fotografias. Você não vai mais pensar em fotografia como uma técnica onde você registra momentos espontâneos. Você vai pensar a fotografia como uma técnica onde você planeja tudo que você puder planejar. É claro que tem situações e situações. Quem trabalha, por exemplo, com publicidade pode planejar tudo, porque ele recebe um briefing, recebe um pedido de serviço de um cliente, ele planeja tudo e faz tudo do jeito que ele quer. Já um fotógrafo de casamento, ele não pode planejar tanto, apesar de que o casamento tem um roteiro, ele sabe onde a noiva vai entrar, como vai entrar, que horas vai ser o beijo, ele tem uma ideia de como vai ser, então ele tem um nível de planejamento também ainda legal, apesar de que não é 100%, porque não tem como ele saber se a noiva vai chorar, ou se o pai vai abraçar a noiva emocionado. Então tem coisas que ele pode planejar e tem outras coisas que não. E tem fotógrafos que vão trabalhar com situações menos planejáveis ainda, como por exemplo os fotojornalistas. Não tem como, por exemplo, alguém que está fotografando um conflito, uma guerra na Síria, saber que em determinado momento uma bomba vai cair ali e vai dar uma fotografia magnífica de conflito. Mas ele vai se planejar para estar lá. O fato de ele estar lá já é uma escolha e faz ele procurar um tipo de imagem. Então, a fotografia ela sempre vai ser melhor se você planejar o que você puder planejar. E aí, é claro, planejado o que deu planejar, sua mente fica mais tranquila para ficar atenta a outras coisas que não são possíveis prever. Eu até gosto de dizer que fotografia é ficção, mas não é ficção porque ela é mentirosa. É ficção porque ela não é uma verdade completa, ela é uma verdade escolhida, uma verdade editada. Acho que todo mundo aqui já parou para perguntar para algum fotógrafo: você edita suas fotos? Você edita, esse cara deve ser bom fotógrafo porque ele é bom de edição, ele sabe editar as fotos. Mas a verdade é que o ato de fotografar é um ato de edição da realidade. Toda fotografia é editada. Quando você escolhe apontar sua câmera para um lado e não aponta para o outro, você fez uma edição da realidade, você escolheu uma coisa. E essa escolha gerou um tipo de fotografia que não foi a outra que poderia ter sido gerada. Vou dar um exemplo ótimo. Acho que você já deve ter visto alguém aqui que é viciado em fazer selfie, né? Com certeza. Se não for você mesmo, mas talvez um parente, uma amiga, ou um amigo, uma pessoa que gosta muito de fazer selfie e postar no Facebook. Como é que você imagina essa pessoa? Você acha que ela pega o celular dela, aponta para o rosto e na primeira foto ela tira e já posta na internet? Ou ela faz várias fotos, vira para cá, vira para lá? Aquela sua amiga vaidosa, você acha que ela faz uma foto assim? Ou uma foto onde ela estica mais o pescoço para poder esticar mais aqui embaixo? Ela estica o braço para não ficar aquela pele aqui embaixo do braço? O que essa pessoa faz? Ela modifica o próprio corpo para sair de um jeito na foto. E isso já é um princípio de edição. Ela está se editando para ser capturada de uma forma naquela câmera. Não é mentira, mas também não é a verdade completa. Então, eu estou falando isso e fazendo essa analogia só para provar para você que toda fotografia ela é mais ou menos criada. Tem coisas que a gente cria mais, tem coisas que a gente pode criar menos em cima. Mas ainda assim a fotografia é uma criação. Claro, que começa de uma coisa
grande que a realidade, mas ainda assim uma criação que no fim das contas acaba sendo uma espécie de ficção. Vou dar um bom exemplo disso. Nessa foto a gente tem uma modelo em uma floresta e ela está saltando. E do jeito que foi feita a foto, parece que ela está flutuando no ar. Tem até uma coisa meio sobrenatural nessa foto. E esse é o tipo de coisa que não acontece na frente da gente sem a gente planejar, sem a gente pedir, sem a gente montar. No caso, eu tinha uma modelo, eu conversei com ela, eu imaginei a foto antes, combinei com ela, contei até 3, fiz testes de velocidade para congelar o movimento dela. Então, a partir do momento que eu planejei com ela, dirigi ela, contei até 3, ela pulou e eu fiz a foto, eu montei essa foto, é uma foto montada. Não é o tipo de foto que acontece sem querer, né? Mesmo uma foto de casamento, talvez uma foto de algum amigo seu que casou e o fotógrafo fez uma belíssima foto do beijo do noivo e da noiva ao fim da cerimônia, talvez aquela foto tenha sido 100% planejada. Talvez ele tenha chegado um dia antes ou mais cedo na igreja, ele já posicionou as luzes antes, ele sabe exatamente onde os noivos vão se beijar. Ele posicionou a luz de uma maneira específica, que a luz cria aquela aura luminosa, aqueles anéis de luz ao redor dos noivos, e ele planejou aquilo tudo e esperou só eles irem lá e beijar. Então ele criou aquela foto antes, ele só esperou o momento acontecer. Então também foi uma foto criada. Da mesma maneira, ou talvez um pouco menos de controle, mas ainda assim planejada, dessa foto que eu estou mostrando aqui agora, da modelo saltando no meio da floresta. Nesse segundo exemplo, por incrível que pareça, também tem um nível grande de planejamento, porque é uma fotografia onde existia uma intenção por trás de fotografar a estrada e a Via Láctea. Só que, para fotografar a Via Láctea, a gente precisa de uma noite sem lua e de um lugar que não tem iluminação nenhuma artificial, energia elétrica, poste e tudo mais. Então eu tinha uma estrada absolutamente sem nenhuma luz iluminando ela e o céu com a Via Láctea. E para conseguir fazer essa foto, eu já sabia o meu objetivo, eu sabia a foto final. Eu só não sabia ainda o que eu teria que fazer para que essa foto acontecesse. E aí eu fiz a primeira foto, a foto, como você pode estar vendo aí, apareceu só as estrelas no céu, ainda não tinha alcançado meu objetivo. E eu decidi aguardar um carro passar, porque eu sabia que eu estava fazendo uma longa exposição, eram 30 segundos de exposição, e eu sabia que em algum momento, algum carro ia passar. E durante esses 30 segundos, esse carro ia passar, iluminando toda a extensão da estrada, devia dar uns 2 quilômetros, isso aí. Então, eu esperei, e esperei, e esperei, e quando o carro veio, eu apertei o botão do disparador da câmera e aguardei ele passar durante toda a estrada. E a foto foi feita assim. É uma foto que houve planejamento. Eu não tinha controle sobre os elementos que montaram a foto. No caso, o carro, nem as estrelas. Eu estava no dia certo, com as condições climáticas certas para fotografar a estrela, e esperei o momento certo onde o carro ia passar, porque eu sabia que em algum momento o carro ia passar. Eu planejei. Mesmo sem ter controle de nada, ainda assim eu planejei. Então, fotografia boa, para fazer fotografia boa, é necessário planejamento e é necessário pensamento. Não é possível fazer fotografia boa sem plano. Toda fotografia é pensada. Se nós colocarmos 2 fotógrafos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, para fotografar a mesma comunidade, a gente vai ter ainda assim resultados diferentes se esses fotógrafos assim decidirem fotografar de maneiras diferentes. Por exemplo, nessas fotos que eu vou começar a passar agora, eu fiz um trabalho, um projeto sobre como é viver na ilha de Marajó. Um lugar isolado, onde para chegar eu demorei, acho que foram 18 horas de barco, de Belém, e numa comunidade isolada, onde as pessoas já nascem sobre as águas, flutuando, nadando, e tem uma ligação muito grande com as águas, porque as próprias casas são construídas sobre palafitas. Então, eu cheguei naquela comunidade e eu tinha o objetivo de fotografar como era a vida, como eram as peculiaridades de se viver numa comunidade que é quase flutuante. E eu fiz um tipo de fotografia que mostra uma coisa mais feliz, uma coisa de cotidiano, das pessoas fazendo suas atividades, da dignidade dessas pessoas. Da mesma maneira, um outro fotógrafo poderia ir na mesma comunidade e fazer um trabalho voltado para outra coisa. Ele poderia fazer um trabalho de denúncia, mostrando as mazelas da comunidade, a falta de saneamento, falta de saúde,
falta de higiene como um todo, falta de coleta de lixo. Então ele poderia fazer um trabalho completamente muito mais pesado, muito mais voltado para outra coisa, mesmo que ele estivesse fotografando nos mesmos lugares que eu, nas mesmas horas, nos mesmos dias e na mesma comunidade. A única coisa que mudou aí foi o olhar. Então, o meu olhar, buscou esse tipo de cena. Já outro fotógrafo, ele poderia buscar outro tipo de cena e teria outro tipo de trabalho. Então, a fotografia ela é muito dependente da edição que a gente faz fora da câmera. A edição da câmera é uma bobagem, é uma coisa muito pequena, uma coisa para finalizar uma imagem. Mas a edição, a pré-edição, a escolha do que fotografar, como fotografar e quando fotografar é o que faz toda a diferença. O tipo de planejamento que eu tive que fazer para realizar esse trabalho na Ilha de Marajó é um tipo de planejamento onde eu tive que conhecer mais a cultura do local, conhecer as paisagens e conhecer as atividades. E aí eu criei um cronograma dentro dessa comunidade durante os dias que eu ia ficar e comecei a me incluir dentro de atividades do vilarejo para que eu ficasse mais conhecido entre as pessoas e que minha câmera parasse de ser uma intrusa. Então, para conseguir esse tipo de foto, por exemplo, onde o garoto está saltando do cais, dando um salto ornamental aí do cais, eu estava num momento com eles onde eles não sentiam mais minha presença como estranho. Eles simplesmente faziam suas atividades e eu fotografava. E isso faz parte do planejamento. Se eu talvez tivesse agido de outra forma, se eu não tivesse me misturado com eles, dormido com eles, comido com eles todos os dias, eu não teria tido a oportunidade de adentrar tanto no cotidiano dessas pessoas. Por exemplo, nessa cena do futebol, eu tinha um campo com vários garotos jogando bola. E eu precisava de uma cena que retratasse o cotidiano deles jogando bola nesse campo, que é um campo de serragem, onde a serragem flutua sobre as águas. Porque não tem tanto espaço para fazer campo, então eles fizeram um campo com serragem na água, essa serragem flutua e eles passam uma contenção e eles têm uma área grande de terra feita só de serragem flutuante. Eu queria fotografar essas crianças jogando bola, mas no momento que eu piso no campo, eu não conhecia essas crianças, era uma comunidade onde eu não tinha entrado ainda, elas não tinham costume comigo. Então no momento que eu piso no campo, todo mundo para o jogo e eu não vou conseguir mais fazer minha foto, é claro, porque ninguém mais presta atenção no jogo. Todo mundo presta atenção agora no cara branco, barbudo, com roupa diferente, com a câmera grande no pescoço, com um tênis colorido, que está no meio deles. E aí eu já não posso mais fotografar o cotidiano deles. E para chegar na foto que eu queria, eu já tinha a foto pronta na cabeça. A minha foto estava pronta. Mas para eles voltarem a realizar as atividades, eu tive que criar um mecanismo, uma ferramenta para fazer essas crianças voltarem a fazer o que elas fazem normalmente. A minha ideia foi uma ideia simples, mas que funcionou, de propor um campeonato de pênalti. Vamos fazer um campeonato de pênalti. E eles animaram e tudo mais. E aí decidiram, como agora eu era o patrocinador do campeonato de pênalti, eu que ditava as regras, eu poderia até falar que hora chutar a bola. E aí eu me posicionei com a câmera e falava 1, 2, 3 já. Quando ele chutava, eu fotografava. E assim por diante, até eu conseguir a foto. Então é um mecanismo que eu tive para conseguir obter aquela foto que eu já tinha antes pronta na cabeça. Mostrando esses exemplos, eu espero ter te convencido de que a fotografia é uma atividade que ela funciona melhor com pensamento e com planejamento. Sem planejamento a gente não faz nada. Com planejamento a gente faz tudo. E aí a gente chega no X da questão, que é, quando nós estamos começando a fotografar, quando a gente começa a ser fotógrafo, a gente está sempre em busca de um aval, de uma pessoa mais famosa, mais experiente. Eu lembro quando eu comecei, eu sempre queria mostrar minhas fotos para fotógrafos que eu admirava, esperando que eles olhassem minhas fotos e falassem se as minhas fotos estavam boas ou ruins. E a grande sacada de quando você começa a planejar e criar e ter objetivos para suas fotos é que você passa a perceber que você não precisa mais desse aval de ninguém, porque você tem seus objetivos. E se esses objetivos são alcançados, a foto está boa. Se os objetivos não são alcançados, a foto está ruim. Fica muito simples saber se sua fotografia é boa ou ruim. Você mesmo pode falar isso. A não ser, é claro, quando você trabalha para um cliente. Porque quando um cliente contrata a gente, ele está nos contratando o nosso conhecimento, o nosso expertise, para executar um trabalho que ele não conseguiria fazer sozinho. Então ele tem a ideia, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe fazer. E aí você tem que ir lá, executar e entregar para o cliente aquilo que ele pensou. Mas, fora essa situação, que é a situação de quem trabalha com fotografia mesmo, se a gente está fotografando só pra gente, só de hobby ou por motivações artísticas e tudo mais,
a gente não tem necessidade de ter aval de ninguém, porque os objetivos só nós mesmos sabemos. E as únicas pessoas que podem avaliar nosso trabalho, avaliar nosso portfólio, são pessoas que sabem os nossos objetivos e que sabem o que a gente está querendo mostrar ou passar com as nossas fotografias. Outro ponto bom é que quando a gente planeja, normalmente a gente tem tempo, a gente não está no olho do furacão. A gente está em casa, sentado na mesa, a gente tem um papel, a gente tem um lápis, tem um computador. E aí a gente tem tempo de pensar o que é bom e o que é ruim. A gente tem tempo de olhar o clima da semana que vem, se vai ter sol ou chuva. A gente tem tempo de conversar com a pessoa sobre a roupa que ela vai usar. A gente tem tempo de conhecer melhor o lugar antes de definir como vai ser a melhor foto. A gente tem tempo de explorar melhor a paisagem de vários ângulos, de caminhar quilômetros e quilômetros e saber de qual ângulo aquela paisagem vai parecer mais bonita. Então, a fotografia funciona com plano. Ela só funciona bem com plano. Sem plano, a gente não tem fotografia que presta. Pelo menos não todos os dias. E isso é algo que você vai ter que aprender a lidar. Operar a câmera no modo manual já é um primeiro bom passo. Porque para operar a câmera no manual, você é obrigado a pensar, pelo menos visualmente, como você quer que a sua foto saia. Mais clara, mais escura, com fundo desfocado ou não, um movimento borrado ou não. Já é um primeiro passo. Mas ainda assim, a fotografia é mais complexa e ela acontece melhor quando você passa a querer ter controle de tudo que está ao seu redor. E não só da câmera, no modo manual. A gente tem que colocar a nossa mente no modo manual. A nossa mente é o nosso motor de criação de imagens visuais em modo manual. A gente não pode mais deixar as coisas acontecerem. A gente tem que imaginar como a gente quer as coisas e perseguir essas coisas até a gente encontrar. Esse é o trabalho de todo fotógrafo. O fotógrafo é um caçador. Nosso trabalho é caçar as imagens e muitas vezes, dependendo do tipo de área que a gente fotografa, fazer essas imagens acontecerem diante da gente. Trabalhar fotografia pensando em objetivos é igual escrever um livro. A gente tem um tema, a gente pesquisa e se aprofunda nesse tema, a gente tem um início, um meio e um fim. É o que eu chamo de trabalhar por projetos ou por séries. Depende do nome que você prefere. Quando eu tenho um casamento, eu trabalho com um projeto. É um projeto onde eu tenho esse tipo de foto, depois outro, depois a cerimônia, depois a recepção e assim por diante. E aí eu sei exatamente as fotos que eu quero, eu conheço os lugares, eu sei as iluminações, eu planejo tudo e eu entrego esse projeto. E aí é um livro entregue, ele tem início, meio e fim. A mesma coisa com qualquer projeto. Um ensaio é um projeto, um simples ensaio é um projeto. Eu sei que eu tenho que contar uma história, e quando eu falo contar uma história, não é uma história mesmo de início, meio e fim, cronológica, mas ainda assim uma história visual. Talvez um ensaio de 15 anos, uma história daquela adolescente que está passando por um momento da vida que nunca mais vai voltar e quer registrar aquele momento. E você vai contar essa história daquele momento, daquela época visualmente. Então é um projeto também. Quando eu vou no Pará e eu decido mostrar a vida sobre as águas que as pessoas levam lá, também é um projeto. E eu tenho 7 dias, 10 dias, poderia ser 6 meses. Ainda assim seria um projeto e eu teria exatamente o tema que eu estou perseguindo, que é essa questão dessas peculiaridades da vida sobre as águas. O fotógrafo Sebastião Salgado, por exemplo, é um fotógrafo que trabalha sobre grandes projetos. Ele define um tema, um grande tema, e ele explora esse tema até a exaustão. Ele já fotografou imigrações, trabalhadores, a natureza intocada, índios e assim por diante. Ele pega um tema e se aprofunda naquele tema. E ele vai só atrás daquele tema. Ele não fotografa mais nada que está fora daquele tema. E assim a gente consegue construir aos poucos a nossa identidade. Quanto mais a gente vai atrás dos temas que nos interessam, mais a gente fica expert em fotografar e contar a história daquele tema visualmente. E melhor nosso trabalho fica dentro daquele tema. E é normal que você se torne um excelente fotógrafo dentro do tema que escolheu e continue sendo um péssimo fotógrafo dentro de outro tema. Eu, por exemplo, sou uma negação para fotografar bebês. Eu fotografo tem 10 anos, mas eu tenho certeza que se eu pegar um bebê para fotografar hoje vai ser horrível, simplesmente porque eu nunca me aprofundei nesse tema. Já no tema retratos femininos, eu consigo desenvolver um trabalho mais robusto, porque tem 10 anos que eu exploro o mesmo tema. Então, eu espero que eu tenha sido claro, eu espero principalmente que eu tenha conseguido te convencer de que fotografia é algo para ser planejado e não registrado. E eu espero que essa aula tenha sido útil. Na minha opinião, essa é a aula mais importante desse curso.
Se você entende isso, todo o resto fica mais fácil de entender. Obrigado e na próxima aula a gente se encontra.